Central 98. Estamos de volta com Central 98, manhã de terça-feira, trazendo os principais temas aí, o quentinho da manhã de hoje. Muitas participações, já agradecer aqui nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente traz a sua opinião aqui no Central 98, mas vamos voltar a falar sobre o caso Lula. Só para relembrar, né, gente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou ontem todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. E aí, para analisar o assunto juridicamente, o Central 98 recebe agora o doutor Luciano Nunes, advogado criminalista e professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. Bom dia, doutor Luciano, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É um prazer retornar aqui no programa. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui no Central. E aí já vou perguntar de cara uma dúvida aqui que tá para muita gente, né? Com essa anulação de Fachin, o Lula agora ele é considerado inocente ou não, doutor? Então, a decisão do ministro Fachin na data de ontem anulou os processos em tramitação que tramitaram originalmente na 13ª Vara de Curitiba e agora foram encaminhados todos os processos para a Vara Federal de Brasília. Trata-se de um procedimento, de uma decisão de matéria eminentemente processual. Então, não se discute qualquer tipo de culpabilidade. Não há que se falar em inocência, né? em provimento jurisdicional que absolveu o ex-presidente Lula. Houve anulação por incompetência e agora todo o processo se inicia novamente na Vara Federal de Brasília. Os atos decisórios foram anulados. Não significa, em momento algum, julgamento do mérito, no tocante à discussão de provas, se ele é culpado, se ele é inocente. Então, o processo se inicia novamente na Vara Federal de Brasília. Luciano, para a gente entender um pouco melhor, eu já conversei com alguns outros juristas, queria a tua opinião a respeito. Em qualquer momento do processo, a defesa pode arguir a incompetência do foro eleito para julgar aquele processo? Ô Paulo, no caso específico, trata-se de competência jurisdicional absoluta, em que a matéria ela pode até ser declarada de ofício, né? Há uma certa discussão aí sobre o modelo de competência nesse caso, em que se criou uma ideia de juízo universal à época, em que todos os casos de corrupção ligados à Operação Lava Jato teria que tramitar processualmente na vara do então juiz Moro à época, a 13ª. Ao longo dessas discussões processuais, desde 2014, houve debate sobre esse, então, juízo universal de culpa. E, recentemente, a segunda turma do STF firmou entendimento em casos de outros réus que não havia esse juízo universal. Cada situação, ainda que envolvesse corrupção de órgãos públicos, teriam que ser tratadas nos respectivos juízos de culpa. Então, essa decisão do ministro Fachin, eu entendo que foi sedimentada a partir dessa reiterada discussão a respeito de foro. A competência absoluta ela pode ser, a qualquer tempo, declinada de ofício. Nesses casos da Lava Jato, os processos eram reunidos ora por conexão, ora por continência,
nesse juízo aí de investigação preliminar, mas, especificamente, houve uma provocação no habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, agora em novembro. E o ministro Fachin sempre era vencido na segunda turma. Desta vez, ele achou por bem seguir essa jurisprudência que começou a ser sedimentada, que é analisar o fato, o acusado, a denúncia e a vinculação desse todo universo para saber se havia uma ligação específica com a Petrobras, que foi originariamente o que atraiu os processos para a 13ª Vara em Curitiba. Agora, Luciano, pois não, é porque você está me suscitando uma outra dúvida na sua fala. Quando o ministro Fachin utiliza-se do que está preconizado na jurisprudência e toma a decisão, essa decisão já havia sido amplificada porque ela já tinha sido julgada em segunda instância no TRF4 em Porto Alegre e já havia sido confirmada pelo STF, pelo STJ. Sim. Então, sim. Aí é uma avacalhação completa, desculpa o termo exato, mas é uma avacalhação completa de entendimento. Você está tratando desembargadores do Tribunal Regional Federal como incompetentes nos dois sentidos, sem a competência para julgar e sem a competência profissional, e está avacalhando a decisão do STJ, que também foi no mesmo sentido da dupla condenação. Ô Paulo, esse é o ponto talvez principal. Por que nós chegamos, após 5 anos, em julgamento em primeiro grau, Curitiba, em grau de recurso no Tribunal Regional Federal, em grau de recurso no STJ, para, em embargos de declaração, em habeas corpus, anular tudo que foi feito, todo o processo inicial, inclusive com expedição de mandado de prisão contra o ex-presidente Lula, etc, etc. Como eu disse, não esgotadas as possibilidades de se dirigir ao judiciário, o ministro Fachin acabou revisando uma matéria processual que é cabível de revisão. Entrar no mérito, se ele está certo ou não, se todo o processo foi jogado no ralo, se tudo que aconteceu antes foi inútil, desnecessário, aí é uma questão mais de posicionamento pessoal. É possível essa revisão em termos de matéria processual? É possível. Tanto que foi dada essa decisão em embargos de declaração, num habeas corpus, inclusive, que já havia sido julgado e até negado. Agora, as razões, digamos, interna corporis, de bastidores, suscitam realmente muitas suposições. Pode ser que a decisão surgiu exatamente para evitar que nos processos de suspeição do juiz Moro, que tramitam no próprio Supremo Tribunal Federal, haja uma decisão por avalanche, anulando todas as condenações da Lava Jato. Talvez se preferiu matar, entre aspas, um processo que envolveu o ex-presidente Lula, mas para salvaguardar outros tantos processos. Inclusive, a decisão ela estende efeitos dizendo que as outras ações de suspeição do juiz Moro perderam o objeto. Agora, Paulo, a revolta em termos de segurança jurídica é essa mesmo que você falou. Depois da primeira instância, da segunda instância, dos tribunais superiores, por que só agora se suscita a matéria processual de competência? Lembro que essa matéria de competência, ela é tratada em outros processos, ela foi decidida em outras situações, ela foi decidida, inclusive, no âmbito da Lava Jato,
cujo ministro Fachin sempre era vencido. Ele entendia que o juiz Moro, à época, a 13ª, funcionava mais ou menos como um juiz universal de corrupção. Agora, ele fez a revisão do seu posicionamento jurídico. Doutor João Henrique do Vale, prazer falar com você. Essa decisão do Fachin ainda vai ter que ser referendada pelo Pleno ou pela turma no STF. E eu queria saber o que você acha, perspectiva assim, em cima dessa decisão. Veja bem, cabe ao ministro, até monocraticamente, se ele entender que a matéria tem uma relevância jurídica extrema, já por decisão monocrática, remeter os autos ao Pleno. O ministro Fachin não fez isso de imediato, mas já há notícia de que a Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão. E aí sim o Pleno será chamado para decidir. Uma situação agora... Não pode agora é uma decisão interessante, digamos assim, porque aí cada ministro vai se posicionar. E aí nós temos a possibilidade de novos horizontes aí na matéria. Alguns ministros, os da segunda turma, exemplo, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, agora o próprio ministro Fachin, já se manifestaram anteriormente, não mais por esse juízo universal da 13ª. Pode ser que haja uma revisão do Pleno e a revogação da decisão do Fachin. Mas vai ser realmente um tema interessantíssimo a ser levado ao Pleno. Eu acredito que, por esse histórico de colegiado do Pleno, inclusive na perspectiva da prisão somente após o trânsito em julgado, eu estou apostando que o Pleno deve manter a decisão do Fachin por essa construção jurisprudencial recente. Luciano, para a gente fechar aqui a nossa conversa, você abordou talvez uma das questões, eu tenho me debruçado desde ontem nessa questão, eu dormi muito pouco por estar pesquisando, conversando a respeito dessa decisão do ministro Fachin. Há um movimento, claro, há um movimento que alguns concordam, outros não, de uma proteção ao ministro Sérgio Moro, de uma proteção ao cerne da Operação Lava Jato e tentar fazer com que essa caça determinada ao ministro, que é uma vontade política em Brasília muito grande, pare, cesse, e que o ministro fique protegido pelas decisões tomadas fora desse processo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não lhe parece um tiro no pé quando você coloca a evidência de que um juiz federal perdeu 5 anos do seu tempo julgando aquilo que não tinha competência para fazê-lo? Não parece um tiro no pé? Nós não estamos enterrando definitivamente a figura jurídica de Sérgio Moro? Ô Paulo, é interessante esse posicionamento seu. Essa suposição de proteção ao Moro, na verdade, é proteção ao juízo criminal da 13ª Vara. O juiz Moro é que se tornou essa figura, esse exponente, esse até, entre aspas, herói, por ter gerenciado, presidido, em termos jurisdicionais, todo esse combate à corrupção da Lava Jato. O grande problema, e talvez a solução dessa proteção, é não jogar por terra toda a Operação Lava Jato em termos processuais. Talvez a proteção não seja especificamente do juiz Moro, do ex-juiz, do ministro da Justiça, do herói, não especificamente de um pretenso candidato
a presidência da República, mas sim do descrédito jurídico do Poder Judiciário perante a sociedade, se uma matéria eminente processual jurídica lançar por terra, destruir uma perspectiva do combate à corrupção, que foi uma bandeira dos últimos 6 anos, tanto da Justiça quanto do Ministério Público. Agora, a gente não pode também, e eu estou falando aqui como advogado, a gente não pode aceitar tudo para fins de combater a corrupção, sob pena de acontecer o que está acontecendo agora. Não que esse problema, Paulo, seja um problema que surgiu agora. As regras jurisdicionais, elas existem durante todo o curso do processo. Ninguém inventou agora um problema de competência, mas a consequência disso é muito grave. Talvez sacrificou-se um processo para salvaguardar os outros. Vamos ter que aguardar aí se o Pleno vai ou não ratificar a decisão do ministro Edson Fachin. E, doutor, só para a gente finalizar, agora é a última, a gente promete. Indo essa transferência do processo, como é que fica? O juiz pode referendar o que foi colhido, as provas colhidas, ou não? Tem que começar do zero a investigação? Ele pode pedir outras diligências? Como é que fica esse processo? Ô Luiz, os atos decisórios foram anulados. O processo ele começa realmente do início. A denúncia do Ministério Público é a única peça, em tese, que permanece. Apesar dos atos decisórios terem sido anulados, toda a instrução do processo agora vai ser referendada pelo juízo agora do Distrito Federal. Os advogados vão defender a ideia de que o juiz Moro, à época, então presidente da instrução, torna aquela instrução viciada. Vão pedir nova instrução. Mas o juiz da Vara Federal do Distrito Federal, ele pode manter toda a instrução. Ele pode aceitar o processo pronto para dar uma nova decisão. Mas eu digo, uma nova batalha jurídica vai se iniciar. Ninguém vai querer aceitar que um juiz incompetente produza uma prova que vai ser validada em outro juízo. Então, tenho certeza que vai se pedir toda uma nova instrução, ou seja, o processo começará do zero, e aí é possível até há um risco de prescrição por todo esse tempo que, entre aspas, acabou sendo desperdiçado, tornou-se inútil. Central 98 recebendo o doutor Luciano Nunes, advogado criminalista e professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal, fazendo uma análise aqui jurídica, né, do caso Lula, essa decisão do Fachin. Doutor Luciano, mais uma vez, muito obrigada. A gente sabe que a gente vai continuar acompanhando aí o desenrolar dos fatos. Já fica o convite aí para uma próxima vez aqui com a gente no programa. Mais uma vez, muito obrigada e ótima semana para você. Agradeço o convite, um abraço para todos, até a próxima. Até a próxima.